noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos, de reflexões, e nesta noite, com o especial propósito de celebrarmos a chegada do nosso irmão maior, Jesus. Pedimos a Deus, aos irmãos da espiritualidade, que nos assistam, que estejam conosco, trazendo aos nossos corações harmonia, paz, equilíbrio, fé e esperança em dias melhores. Que os nossos mentores nos inspirem e nos conduzam à coragem de modificarmos em nós o que ainda está defeituoso, de plantarmos em nós a semente daquilo que nos falta para crescermos, para espalharmos os nossos frutos em benefício de todos aqueles que compartilham conosco a sua caminhada. Que neste momento em que celebramos o nascimento, possamos nós nascermos de novo, com olhos despertos ao futuro melhor que nos aguarda de braços abertos. Que os nossos lares sejam alcançados e que ali sejam fortalecidos os laços do amor, da humildade, da paciência e da cumplicidade. Que todos os cantos onde choram amargurados os nossos irmãos menos afortunados possam ser alcançados pela misericórdia divina, pelas nossas ações benevolentes, pela sensibilidade que pode despertar em nós o amor que o Cristo tanto nos ensinou. E invocando o seu exemplo, ao subir a montanha, em prece com o nosso Pai, oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Agradecemos mais uma vez aos irmãos da Seara Espírita da nossa querida São Sebastião do Paraíso, aos irmãos da União Espírita de Kardec,
pela oportunidade que nos concedem de tratarmos mais uma vez, em breves considerações, algumas questões de grande importância do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e que hoje aborda o nascimento do nosso irmão maior Jesus. É um período em que naturalmente desperta nos homens sentimentos mais nobres, de caridade, de solidariedade. Nos habita a sensação de encerramento de um ciclo e a esperança da renovação através de uma nova fase que se inicia. Mas precisamos voltar os nossos olhares, a nossa atenção, direcionarmos as nossas reflexões ao nascimento de Jesus. Afinal de contas, o que é que celebramos no dia 25 de dezembro? Simplesmente o nascimento do nosso irmão maior? Ou celebramos a oportunidade de vivermos aquilo que ele veio nos ensinar? Jesus, o escolhido, o nosso Messias, é, como bem sabemos, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, segundo é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Vejam os irmãos que falamos aqui então de um paradigma, de um exemplo. E talvez seja este o objetivo de toda a celebração, a oportunidade que nos é concedida de termos o padrão a ser seguido. Como todos nós sabemos, a vinda de Jesus implica numa nova fase, no nascimento, no surgimento de uma nova fase para a humanidade. Até então, os padrões que nós seguíamos eram padrões ainda um tanto quanto materialistas, padrões que tinham nas relações da matéria e segundo os princípios de causa e efeito da lei de Talião, a sua conduta de vida, a sua conduta de evolução. E Jesus inicia então uma nova era e passa a nos exemplificar o verdadeiro padrão de conduta a partir do seu próprio nascimento. Ele, o tipo mais perfeito, o enviado de Deus, dá, a partir do seu nascimento,
os exemplos daquilo que temos que fazer como regras de conduta. Jesus não escolheu um palácio, não escolheu berço de ouro para recebê-lo quando aqui nasceu. Jesus nasceu numa manjedoura. E como todas as ações de Jesus têm o significado de nos exemplificar, precisamos tomar em reflexão esse seu modelo de humildade, mostrando ao homem que o seu grande valor não está no berço que o recebe, não está na matéria que o cerca, mas nos valores que o habitam. E Jesus então veio mudar as regras, trazer a verdadeira lei que deve reger a relação entre nós, homens encarnados. Nos falando de simplicidade, nos falando de humildade e resumindo em dois únicos os mandamentos de conduta para que a nossa vida possa ser uma vida mais harmônica, mais pacífica, nos permitindo uma caminhada leve rumo à evolução. Aliás, Jesus veio nos trazer a ideia da imortalidade da alma. Foi Ele que nos mostrou que a nossa verdadeira morada não está aqui no mundo material. Foi Ele que veio nos dizer que nós pertencemos a um mundo maior, a um mundo onde a nossa perfeição deve ser alcançada. E Jesus, então indagado por um homem das leis, nos esclarece que o maior mandamento está: amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Muitas reflexões nos invocam o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. O que é que Jesus quis nos ensinar com isso? Jesus nada mais fez do que nos orientou quanto à importância do fortalecimento da nossa fé. Acredita na força maior. Acredita que você não está sozinho, mesmo nas horas mais difíceis. Quantas e quantas e quantas são as passagens em que enfermos procuravam o auxílio de Jesus, a fim de verem-se libertos das suas chagas, das suas mazelas. E Jesus os orientou: a tua fé lhe curou. Ama a Deus sobre todas as coisas. Tenha certeza de que algo maior olha por você. É a exteriorização da nossa confiança na condição de seres assistidos pelo nosso Pai. Nós temos assistido, infelizmente,
inúmeros exemplos que têm assolado a humanidade pela falta da fé. Todos nós clamamos por dias melhores. Todos nós desejamos que as desigualdades cessem. Mas poucos de nós acreditamos na possibilidade de que essa melhora aconteça, porque falta nos nossos corações a fé verdadeira. E se agora, nessa época, celebramos o nascimento de Jesus, talvez seja a hora de celebrarmos a oportunidade do fortalecimento da nossa fé, colocando em prática aquilo que Ele nos ensinou. Ama a Deus sobre todas as coisas. Existe uma história muito interessante, à qual já nos referimos numa outra oportunidade, e que está contida no livro Corta a Corda. Bem exemplifica a importância do fortalecimento da nossa fé. Conta a história de um alpinista que decidiu escalar sozinho o Pico Everest. 8.848 metros a serem desafiados sozinho. E ele se preparou durante meses. Exercícios, meditação, boa alimentação. E iniciou então a sua escalada. Subiu bastante, mas no meio da noite, com a visão já um tanto prejudicada pela escuridão e pela neblina, ele escorregou e desceu montanha abaixo, numa queda livre, sem ter onde se agarrar, amarrado apenas por uma corda, aquela corda presa à sua cintura. E então, de repente, sentiu um tranco forte, parou de cair, estava ali pendurado na escuridão. E ele então clama por Deus. Deus, onde está? E ouve então uma resposta. Estou aqui, meu filho. Do que você precisa? Preciso de socorro, meu pai. Estou à beira da morte e somente o Senhor pode me salvar. Deus então lhe indagou. Você confia em mim? E o alpinista, mais que depressa, respondeu: sim, meu pai, eu confio. Deus então lhe orienta: corta a corda. No dia seguinte, uma equipe de resgate chegou ao pé da montanha e encontrou o alpinista morto, pendurado a 2 metros de altura. A corda não foi cortada. Temos nós, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos medos, cortado a nossa corda? Temos fortalecida em nós inabalavelmente a nossa fé? Jesus nos convida a acreditarmos em Deus. E acreditarmos em Deus significa acreditarmos nos propósitos da nossa existência. Porque bem sabemos que a nenhum de nós é dado um fardo superior às nossas forças.
também sabemos que não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Mas temos tido coragem para cortar as cordas que nos prendem à caminhada da nossa evolução? Neste momento em que celebramos Jesus, precisamos refletir se os seus ensinamentos realmente estão encontrando lugar nos nossos corações. Mas vem agora a recomendação de Jesus, que talvez contém em si o remédio para a cura de todos os males para os quais buscamos a solução. Ama o próximo como a si mesmo. Ama o próximo como a si mesmo. Buscamos o auxílio de Zé Carlos de Luca para nos lembrar que é importante que a gente se ame. Muitos de nós acreditamos que o amor próprio talvez seja uma queda ao egoísmo, ao orgulho, mas não. É preciso que nós tenhamos amor próprio. É preciso que nós queiramos para nós o que há de melhor em benefício do nosso crescimento, cuidando de nós, nos instruindo, estudando, buscando em nós todas as arestas que precisam ser aparadas para nos tornarmos pessoas melhores. Isso é gesto de amor próprio. Aliás, no início destas breves considerações, falamos da importância que este momento do ano tem, enquanto um momento próprio, propício à renovação. É natural ao homem que aprendeu a fazer uma contagem do tempo, estabelecendo ciclos para melhor organizar a sua vida. É importante que a gente tome, então, essa fase simbólica, este momento simbólico da nossa vida, para exercermos um pouco de amor próprio. Como assim? Falamos aqui por tantas vezes e tantos colegas estudiosos da doutrina falam da importância da reforma íntima. Será que não é chegado o momento de fazermos em nós a nossa reforma íntima? Afinal de contas, celebramos o nascimento do maior paradigma que nos poderia ser concedido, o exemplo a ser seguido. Será que eu estou me esforçando para seguir os ensinamentos do nosso grande mestre, Jesus? O momento pede reforma íntima, buscar em nós aquilo que ainda nos faz mal, buscar em nós aquilo que tem atrapalhado a nossa caminhada em companhia dos nossos semelhantes, dos nossos familiares, das nossas esposas, dos nossos maridos, os nossos filhos, que se espelham em nós, que esperam de nós um esforço para nos tornarmos cada vez melhores, mais humildes, mais pacientes, mais benevolentes, mais caridosos, mais pacienciosos,
que ouve mais, que fala menos, que fala aquilo que precisa ser dito, que ouve o desabafo do outro, que abraça quando o momento pede um abraço. Amor próprio. É preciso que a gente se ame para querer ao outro exatamente tudo aquilo que queremos para nós. Ama o próximo como a si mesmo. Queridos irmãos, na nossa modesta concepção, no nosso modesto entendimento, nesta recomendação de Jesus, está contida a regra fundamental para transformarmos não só as nossas vidas, não as vidas daqueles que compartilham conosco a nossa caminhada. Nós temos o poder de transformar o mundo, tornando um mundo melhor para se viver. Se deixarmos de lado todos aqueles obstáculos egoísticos, orgulhosos, que nos impulsionam a passar por cima do próximo, que nos impulsionam a fazer qualquer coisa a qualquer preço para satisfazermos certos desejos inferiores que ainda nos assombram. Nesta recomendação de Jesus está contida toda a orientação, toda a condução, todo o caminho necessário para que não só as nossas vidas, mas dos nossos semelhantes a um mundo muito melhor, bastando apenas a nossa coragem para fazermos ao outro aquilo que desejamos fosse feito para nós. No capítulo 11 do Evangelho, é tratada a questão amar o próximo como a si mesmo. E lá há uma clara orientação que nos diz: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queria que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, vossos irmãos, o que Deus liberalmente vos entregou. Porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Bem, Jesus, quando nos recomenda ama o próximo como a ti mesmo, nos chama a olharmos o próximo com um olhar mais profundos, enxergando no outro o mal que lhe aflige. E não pensemos que
não há mal que não precise de um socorro. Todos nós que ainda somos aqui habitantes de um mundo de provas e de expiações, temos em nós as nossas dores, e todos, sem exceção, precisamos do auxílio do outro. E Jesus nos ensina, nos orienta, olha para o outro com olhos mais amorosos. Tivemos a oportunidade de, numa certa feita recente, falarmos de uma caixinha de presente, a que intitulamos a Caixa de Humildade. E ali naquele texto, lembramos os duelos dos filmes de faroeste, para aqueles mais antigos como nós, os antigos filmes de Bang Bang. Tínhamos ali sempre um bandido rápido no gatilho, certeiro, e tínhamos lá um mocinho, um xerife, e então as coisas se resolviam no duelo. Alguns segundos de silêncio, e então era desferido o tiro que resolvia aquela contenda. Saindo da esfera da ficção cinematográfica, percebemos que hoje a nossa vida continua ilustrada por muitos duelos. Muitos duelos nos nossos lares, no ambiente do nosso trabalho, no meio social, entre os nossos amigos, entre aqueles que nem conhecemos. Por muito pouca coisa instalam-se os duelos. É o querer da imposição do nosso orgulho, é o querer da imposição do nosso egoísmo, que nos conclamam à imposição da nossa vontade. E para isso, não medimos esforços e estamos mesmo dispostos a disparar o tiro da ira, da raiva, da vingança, da ofensa. E às vezes, o tiro que ceifa a vida do nosso semelhante. Então, quando sugerimos que neste Natal tenhamos a coragem de nos presentear. Sugerimos porque acreditamos verdadeiramente que é hora de nos presentear com uma caixa de humildade. Mas como todo bom presente de Natal, essa caixa pode ser condicional. Podemos fazer uso da humildade por uns poucos dias. Mas fiquemos atentos aos resultados desse exercício. Quando vestirmos a humildade, quando calçarmos a humildade, quando passarmos a humildade, como perfume que usamos todas as manhãs, quando nos pentearmos com humildade, quando nos servirmos de humildade, façamos isso e observemos os resultados. Será que os nossos dias se tornaram mais leves? Será que os nossos semelhantes nos entregarão mais sorrisos, mais carinho,
mais abraço? Será que aqueles ambientes dos duelos ficarão mais pacíficos? E lembramos de uma observação muito importante que Vianney Coradars nos trouxe em alerta. O orgulho é um vento tão fino, tão sutil, que ele penetra em quase todas as nossas ações. Queremos dizer com isso, caríssimos irmãos, que é preciso cuidado. Quando nos afastamos da recomendação do grande mestre Jesus, amar o próximo como a si mesmo, damos lugar à ação maléfica, por exemplo, do orgulho, do egoísmo, e que vão nos penetrando aos pouquinhos, como uma breve e leve brisa, sem que às vezes nem percebamos. Apenas quando o mal se instala é que nos damos conta de que poderíamos ter feito diferente. Talvez usando a caixinha de humildade com a qual vamos nos presentear, ou podemos nos presentear neste Natal. Caríssimos irmãos, não queremos mais prolongar as nossas breves e singelas considerações, mas chamamos a todos, antes de festejarmos o aniversariante, antes de celebrarmos a sua chegada, chamamos a todos para simplesmente olhar para o aniversariante. Olhar os seus exemplos, atentar a todos os seus ensinamentos, tornar práticas na nossa vida as suas ações. Se há uma razão para a qual, ao longo de 2025 anos, não tenhamos nos esquecido do natalício daquele que foi o nosso exemplo maior, é o dever de seguir os seus passos. Celebremos não apenas a oportunidade que Deus nos deu de nos trazer o exemplo de conduta. Celebremos o nascimento de Cristo nos nossos corações e o façamos a partir das nossas ações. Vamos fazer com que Jesus seja os nossos passos, que Ele seja as nossas ações. Se quisermos nascer, renascer, vamos cumprir aquilo que Ele veio nos ensinar e o fez com tanto amor, amando a Deus sobre todas as coisas e especialmente o próximo como a nós mesmos. Que neste Natal Jesus passe a habitar com mais vigor, com mais intensidade os corações de cada um de nós. E nesta certeza, sigamos em frente na nossa caminhada, certos de que seguimos rumo ao crescimento verdadeiro. Um Feliz Natal a todos
que Jesus esteja na bênção que cobre o lar de cada um, hoje e sempre. Que assim seja.